amores. Amores. Começando hoje mais um vloguinho, né, gente? Hoje é dia 5 dia 5 de maio, na segunda-feira. E a gente vai dar início à minha TBR de maio, gente, porque eu coloquei 10 livros nessa TBR. Então a gente precisa começar. E aí a gente vai começar com as repescagens de abril, né, de abril. E aí, gente, como vocês viram no vlog anterior, eu não li Cordialmente Cruel, né? Pois é, mas ele tá, né, nessa repescagem de abril e eu vou tentar ler agora em maio. Porém, ele é um mistério barra fantasia, ou barra fantasia, barra suspense. E eu acabei de terminar um livro de mistério barra suspense que foi Jogos de Herança. Então, eu quero dar um tempo nisso aí e vou ler outros 2 livros que estão ainda na repescagem. E aí, como também tem um Herdeiro Perdido para ler esse mês, eu vou tentar encaixar Cordialmente Cruel aí no meio das outras leituras, para dar uma diferencinha aí de um mistério pro outro, tá? Pra não ler... Ai, meu Deus. Um mosquito, muriçoca. Pra não ler... Pra não ler Cordialmente Cruel, logo em seguida o Herdeiro Perdido. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu vou ler, né? Vou começar a ler. Nós temos Corte de Espinhos e Rosa, gente, que eu fiz, ó, a cartelinha. Ai, tô empolgada pra ler, tá? E assim, gente, pra quem me conhece, né, sabe que Corte de Espinhos de Rosa é a minha série favorita da vida, entendeu? Eu amo. E aí eu já tava com um tempo que eu tava querendo reler essa série. E aí eu vou reler junto com algumas amigas minhas, né, que é a Thaís, ela também queria reler. E a Ingrid, que vai começar a ler, né? Ela nunca leu Acotar, então vai ser a primeira vez que ela vai ler Acotar. Então, assim, a gente combinou e vamos ler juntas. E aí a gente separou, né, fez a divisão de capítulos pra gente ler aí durante uma semana. Então, tá pra gente finalizar Acotar só na próxima segunda, tá? Então, nós vamos aí sofrer um pouco, porque eu sei que eu vou surtar, eu sei que eu vou querer terminar ele extremamente rápido, mas a gente vai se aguentar, a gente vai respirar fundo e vamos ler no tempo certinho pra gente terminar tudo juntas e conversar sobre esta maravilha aqui, tá? Então assim, gente, tô mega ansiosa. E aí, como a gente vai passar, tipo, uma semana lendo Acotar, aí pra eu não ficar, tipo, que a gente só vai ler por dia 6 capítulozinhos. Aí pra, tipo assim, já li esses 6 capítulos, mas eu ainda quero continuar lendo, né? Aí pra gente não ultrapassar a meta... Gente, esse mosquito tá me irritando. E aí pra gente não passar da meta do dia com Acotar, eu separei outro livro da minha repescagem de abril, né? Pra gente ir lendo, intercalando, que foi Odeio Te Amar, da Elie Hazelwood. Que aqui nós vamos ter 3 histórias, né? 3 contozinhos, né? Que tem Sob o Mesmo Teto, Presa com Você e Abaixo de Zero aqui. E eu quero muito ler, porque eu preciso ler Amor Teoricamente. Então, eu coloquei. E olha, gente, quase a mesma cor, né? E a cartela desse também ficou a coisa mais linda. Eu tentei pegar as cores, né, dos elementos das pessoas. Então tem azul da blusa, esse caramelo aqui também do moletom. Tem outra cor aqui pra remeter a boina, remeter o cobertor. Enfim, gente, eu peguei várias coresinhas pra ficar a coisa mais linda esse livro aqui. Então, são leituras aí que eu estou bem empolgada. Eu gosto muito da escrita da Elie Hazelwood. Então, eu tô aí empolgadíssima pra ler Odeio Te Amar, né? Ai, peraí que tá saindo aqui esses post-it. Deixa eu botar força. E aí, gente, só que agora eu vou começar com o Acotar, né? Vou começar com Acotar. Então,
eu vou começar lendo aqui. E aí, qualquer coisa, eu venho atualizar vocês. Mas vou ler a sinopse, né? Não vou deixar vocês sem sinopse. Vai que alguém nunca leu a Cotar. Então, vou ler a sinopse aqui pra vocês. Depois de anos sendo escravizados pelos féricos, os humanos enfim se rebelaram. Após os dois lados travarem batalhas épicas, um tratado é forjado para selar a paz e determinar os espólios de guerra. Uma muralha mágica é construída a fim de separar as espécies. Do lado férico, mistério. Do humano, apenas medo, desconfiança e privação. Num mundo sem futuro ou esperança, Feyre, filha caçula de um comerciante falido, torna-se caçadora para sustentar a família. Dura como as flechas que carrega, letal como sua pontaria, ela deixa de lado as fantasias por uma árdua vida nas florestas ao redor de sua aldeia. A alegria de Feyre se resume em observar as cores e sonhar em capturá-las. Mas, na floresta coberta de neve, tudo é branco e árido. Como o ódio pelos féricos que carrega no coração, como as telas que ela não pode comprar ou colorir. Até que um enorme lobo cruza seu caminho, e sem hesitar, Feyre dispara uma flecha, um mato de rebelião. Após matar o lobo, uma criatura bestial surge exigindo uma reparação. Arrastada para além do muro, para uma terra mágica e traiçoeira que ela só conhecia por meio de lendas, a jovem descobre que seu captor não é um animal, mas Tamlin, grão senhor da corte primaveril, um férico com um segredo escondido sob uma máscara. À medida que Feyre aprende mais sobre este mundo, onde a magia impera e passa a vê-lo com outros olhos, seus sentimentos por Tamlin se transformam em uma paixão avassaladora. Enquanto isso, uma sinistra e antiga sombra avança sobre o mundo férico, e Feyre deve provar seu amor para detê-la, ou Tamlin e seu povo estarão condenados. Gente, muito empolgada, muito empolgada. Tô doida pra odiar o Tamlin pela milésima vez na minha vida. Sempre bom odiar o Tamlin, né, gente? É sempre bom xingar o Tamlin. Então eu tô doida pra xingar ele de novo, né? E é isso, amores, é isso, é isso. Vou agora começar a leitura, né? Tem aí 6 capítulos, então eu paro de ler no capítulo 6. E aí, qualquer coisa, se eu também começar o Deu a Te Amar, eu aviso vocês também. Tá? Beijo. Oi, vlog aparecendo aqui, gente. Hoje é sexta-feira, dia 9? Dia 9 de maio. E, gente, da última vez que eu disse que eu ia começar a Corte de Espinhos de Rosa, que foi na terça? Ai, não vou me lembrar. Mas enfim, gente, eu li a meta daquele dia. Na verdade, foi segunda, né? Que foi até a página 57, capítulo 6. E os outros dias eu não tive tempo de ler. Olha como tá ficando de post-it, gente. Muito post-it. E eu não tive tempo de ler por motivos da escola mesmo. E também eu tive uma dor, gente, nas costas, que pode ter sido por conta da virose, pode ter sido da queda que eu levei ainda na semana da virose, que eu fiquei com o dedo coisado. Acho que eu falei pra vocês em algum vlog. E aí eu não tava conseguindo ficar sentada. A gente tava, olha, um caos. E aí, por isso que eu não apareci. Mas hoje eu pretendo botar em dias, né, o que eu preciso ler das metas. E aí, gente, o que falar pra vocês até onde eu li, né? A gente conheceu a Feyre, né, que é a nossa protagonista. Ela tem 2 irmãs mais velhas, né, que é a Nesta, que é a mais velha, e a do meio, que é a Line. E ali, e tem um pai também da Feyre. Eles eram ricos, só que o pai da Feyre acabou perdendo toda a fortuna deles e eles acabaram que tiveram que passar a morar num chalezinho, né? Tiveram que deixar a mansão deles para trás. A mãe das meninas morreu antes disso acontecer. Então, foi tudo muito complicado. Eles tiveram que se mudar e agora eles são pobres. E aí eles precisam se manter.
E por conta de alguns acontecimentos, o pai das meninas tem o pé que foi quebrado, né? Ele não consegue andar direito sem muleta, então fica muito difícil para ele arrumar um emprego. Porém, ele também, querendo ou não, digamos que são acomodados, né? Tanto ele quanto a Nesta quanto a Elaine. Então, quem acabou indo ali, tomando frente, foi a Feyre, até porque quando a mãe dela estava em leito de morte, a mãe delas fez a Feyre prometer que ela cuidaria das irmãs e do pai, né? Então, ela se sente muito que na obrigação de cuidar deles. Então, ela acabou ali tomando a frente, foi caçar para trazer alimento, né, para casa e também o pelo dos animais, que aí ela acaba vendendo no mercado e conseguindo um dinheirinho ali para eles se manterem. A Nesta e a Eli, querendo ou não, são irmãs que são muito. Elas são muito. Como é que eu posso dizer? Ai, me fugiu a palavra da cabeça. Não, eu não quero. Relaxadas e encostadas. Era essa palavra que eu queria achar. Encostada. Tem me fugido da cabeça. A Nesta e a Lai são muito encostadas ali na Feyre. E a Nesta, ela tem um ar de superioridade muito grande, né? Então, assim, ela não ajuda em nada e ela ainda age como se eles fossem ricos, tá entendendo? Então, assim, a Nesta, ela acaba sendo a mais insuportável, né, entre ela e a Elaine. Ela se acha muito, ela tem um ar de superioridade, ela tem um, uma raiva dentro de si e uma maldade também, uma crueldade dentro de si. E a Eli é mais aquela irmã bobinha, sabe? Que acaba indo muito ali na onda da Nesta e escutando mais a Nesta. Então, querendo ou não, por mais que eu tenha um pouco de raiva, mais raiva da Nesta do que a Eli, porque não, é sem condições. A gente vê que a Nesta é muito insuportável e a Eli é só aquele fato dela ser muito bobinha, muito. A gente pode até usar a palavra inocente no sentido de que como se ela não tivesse noção da situação em que eles estão no momento, sabe? Que eles não são mais ricos, que elas também têm que correr atrás para tentar ajudar na casa, não só a Feyre, tá entendendo? E aí, gente, a gente começa o livro com a Feyre caçando, que é onde ela vai encontrar o lobo barra férico, que é onde toda a história começa a se desenrolar, né? Que ela acaba flechando lá o lobo, que ele é férico, e esse lobo é amigo do Tamlin, que é o férico lá e o grão senhor da corte primaveril. Então ela acaba flechando esse lobo, que é amigo do Tamlin, sem ela saber que ele é férico, apesar dela suspeitar que ele é um férico pelo tamanho do, do lobo, né? Então ela acaba matando ali ele e ela tira toda a pelagem deste lobo e leva a corça, né? Que ele atacou a corça, então ela acaba levando de carne para eles, né? Comerem, tanto ela quanto as irmãs e o pai comerem a carne da corça e leva somente a pelagem do lobo, né? A carne ali do lobo em si ela deixa para trás. Então, ela acaba indo no mercado vender essa pelagem. É onde ela conhece uma mulher lá que acaba comprando essa pelagem por um preço muito bom, né? Por um valor muito bom. E essa mulher, ela foi atacada por um férico e ela sobreviveu ao ataque desse férico. Então ela acaba ali falando um pouco disso para Feyre. E a Feyre, ela tem um ódio muito grande de féricos, né? Ela tem um ódio muito grande, até porque o povo dela, né, os humanos, já foram ali comandados, né, pelos féricos. Os féricos teve uma época que coordenava ali eles e mandavam neles. Então os humanos eram muito escravizados pelos féricos, né, ali pelas histórias que os humanos contavam e a história em que Feyre conhece, né? Então ela tinha esse ódio muito grande. A Feyre, ela meio que parecia ser a mais velha de todas das outras irmãs. A gente até, quando não presta bem atenção no livro, a gente acaba
achando que a Feura é a mais velha e Nesta e Elai são as mais novas. Pelo fato que ela sempre toma essa iniciativa, foi ela que foi caçar, é ela quem prepara a comida, é ela quem vai no mercado e ela tem esse ar de proteção, sabe? Ela tenta sempre proteger as irmãs, né? A Nesta tá tendo ali um envolvimento com um rapaz e a Nesta tava contando ali pra Eli que o cara tá pra pedir ela em casamento, né? Pedir a Nesta em casamento. E a Feura se revolta, diz que a Nesta não vai casar com esse cara, enfim, ela tem esse ar de proteção com as irmãs, né? E ela também não tem ali um esqueminha, né? Um rolinho, só que esse rolinho dela tá pra se casar também, então a gente vê que a Feura ela tem muito ciência assim na cabeça dela que a vida dela vai ser caçar pra ela e o pai comerem, né? E ela até fala no livro, né? Eu não vou casar, minhas irmãs irão casar, minhas irmãs sairão de casa, vão viver a vida delas, mas eu vou viver aqui a minha vida com o meu pai e eu quero ter pelo menos minhas coisinhas para pintar, né? Que a Feira gosta muito de pintura. Então, gente, depois do mercado, onde a Feura vende a pelagem do lobo e conhece a mulher onde fala um pouco do férico, né, do ataque dos féricos que ela sofreu, as meninas vão para casa e é quando Tamlin aparece no chalé das meninas, né, de Feura, Nesta e etc. Então, o Tamlin aparece lá, acaba perguntando quem foi que matou ali o lobo, a Nesta em um estado de proteção com Myline e nem aí pra Feura, gente. É isso que me irrita na Nesta, sabe? A Nesta, se ela pudesse, ela jogava a Feura pros lobos comer. É praticamente isso que a gente tem em vista, assim, quando tá lendo o primeiro livro, né? Assim, de primeiro momento. E aí a Feura vê aquela situação e se culpa, né? Diz, ah, fui eu e tudo mais. Ela assume a consequência do ato que ela fez, né? Então, eles têm um acordo, né? Os féricos com os humanos têm um acordo que os humanos não poderiam matar um ser férico, né? E aí, meio que a Feura descumpriu esse tratado que eles têm, né? E aí o certo seria uma vida por uma vida. Só que aí o Tamlin acaba dizendo, ah, você aceita ir lá para minha terra e viver lá com os féricos, você nunca mais vai vir para aqui, para a terra dos humanos, não vai ver mais sua família, essas coisas. E aí meio que a Feura acaba aceitando para não morrer, né? Então eu parei na parte em que eles chegam, né, na corte primaveril. Então eu vou dar continuidade aqui na leitura e depois eu apareço aqui para vocês, tá, gente? Beijo. Amores do vlog, eu cheguei na página 102, capítulo 10. Não falei muito com vocês, né? Porque eu tô. Ah, de acotar, né? Porque eu tô gravando as reações lá pra o Tique-Tique, né? E aí meio que eu fico sem aparecer muito aqui. Mas também não aconteceu lá muitas coisas, né? A Feura já tá na corte primaveril. E ela tá muito nesse momento de adaptação na corte primaveril, onde ela ainda tá pensando em fugir, então ela ainda tá nesse processo. Então meio que ela não tem muita coisa ali, ela não tá fazendo muita coisa, entendeu? Então não tem muito o que ser dito por conta disso. Mas eu acho que tá perto, né? Pelo que eu me lembro, de começar a acontecer algo, até porque eu acho tá mais perto dela começar a ficar com Tamlin e das coisas acontecerem, né? A parte da ação que tem que acontecer aqui em Akotá. Então, eu acho que tá bem, bem mais perto. E aí, conforme eu for terminando uma parte lá das reações, aí eu venho aqui falando com vocês, tá bom? Atualizando. Agora deixa eu ir lá para gravar mais uma parte
de reações lendo o livro, né? Oi, vlog, vou dar uma pausa agora, né? Cheguei na página 139, capítulo 14, de Corte de Espinhos e Rosa. Vou dar uma pausa para almoçar, que já é 11h10. E assim, gente, aqui a gente começa a ficar mais animado o livro, porque começa a falar mais sobre as criaturas que tem ali no mundo dos féricos, né? E também a gente começa a ter um pouco mais de ação no quesito da Feyre com o Tamlin, da Feyre com o Lucian, né? Porque na outra parte que eu tinha parado, né, no capítulo 10, ali a gente tava com a Feyre ainda muito chateada, né, de ter sido tirada da família dela, muito preocupada também com a família dela, e sem muito acreditar ali no Tamlin, no Lucian, ainda com o pensamento de fugir e tudo mais. Então ela tava muito apagadinha, digamos assim, né, porque ela tava ali indo pra caça com o Lucian, mas acabava que, sabe, não tava tendo muita coisa, até que no final do capítulo 9 pro capítulo 10, eles sentem a presença do tal do Bug lá. E a partir do capítulo 10 começa a ter um pouco mais de ação, porque começa a aparecer mais outras criaturas, onde eles vão falar sobre essas criaturas que tem no mundo, e é onde a gente começa a conhecer mais o mundo férico, né? A Feyre aqui, ela se conformou que a família dela tá muito melhor do que quando estava com ela, querendo ou não, até porque a família dela tá sendo assistida, né? O Tamlin tá dando comida para eles, então eles estão bem cuidados, digamos assim. E aí ela meio que, então tá bom, vou ter que fazer outra coisa da minha vida, já que minha família tá bem melhor, né? E aí ela tá mais próxima do Tamlin, né? O Tamlin foi caçar o Bug, ele chega com a mão ali machucada, né? Ferida. E aí ela vai ajudar ele. Então no outro dia, o Lucian meio que arma ali, né? Em uma discussão que o Lucian tava com o Tamlin, ela chega e o Lucian aproveita disso para fazer com que o Tamlin passe um tempo mais com a Feyre. E aí ela pede para ele mostrar para ela o escritório. Então ele mostra e é onde ele, na noite anterior, né, ele descobre que ela não sabe ler e nem escrever. E aí ela nesse escritório vai justamente tentar escrever uma carta ali para seu pai e suas irmãs explicando que ela está bem e tentar contar ali para eles que está acontecendo uma praga, né, ali na cidade, na terra, né, lá em Fítria, né, nas terras dos féricos, e que essa praga pode acabar indo para as terras humanas. Então ela quer fazer isso, só que ela não quer contar nem pro Tamlin e nem pro Lucian, porque ela não quer que eles fiquem, nossa, típica coisa humana, né? Então acontece que o Tamlin chega em um momento que ela tá lá, escrevendo e ela acaba ficando um pouco irritada e eles têm uma discussão, né, que eu não vou falar totalmente a discussão, e nessa discussão ela fala algo relacionado ao Lucian, né, porque ele fala algo e ela revida, né, em algo ali relacionado ao Lucian, e o Tamlin fica possesso porque ele tá numa possessividade muito grande em relação à Feyre, mesmo que eles ainda não tenham ficado, mas ele está com essa possessividade, com esse ciúme gigantesco em relação à Feyre. Então, ele vai até o quarto do Lucian, onde eles também vão ter uma discussão ali, porque o Tamlin tá com ciúmes da Feyre com o Lucian. Só que aí acontece alguma coisa nas terras, né? Alguma outra criatura que ele vai até lá caçar. E a Feyre acaba entrando no quarto do Lucian, e aí o Lucian é bem legalzinho ali com ela, e acaba explicando para ela como é que ela captura um Suriel. Então, assim, termina nessa parte onde ele diz também que tá começando a gostar mais dela, né? Então, assim, tá bem legal. Cortina de Espinhos e Rosas, né? Toda a série de Acotar é maravilhosa. Eu amo. Não tem como não gostar. Então, tô aqui falando pra vocês até onde eu parei. Eu vou passar agora os vídeos daqui pra lá,
né, das reações. Aí eu vou almoçar e depois eu volto para continuar lendo Corte de Espinhos e Rosa. Tá bom, gente? Beijinho, até a próxima parte. Oi, vlog. Gente, hoje é dia 1º de junho. Eu queria falar pra vocês que esse mês de maio foi um mês bem complicado, né? Porque foi uma correria no trabalho e eu adoeci algumas vezes, né? Eu tive virose, aí tava melhorando da virose, tive várias dores de cabeça por conta do óculos. E pra vocês verem, tô de óculos novo, né? E quando eu tava melhorando das dores de cabeça do óculos, eu peguei virose de novo. Então, foi um mês bem, bem conturbado e difícil. Então, eu não li nada. A única coisa que eu li foi o que eu falei pra vocês, né? E eu acho que eu falei que eu tinha começado o livro Odeio Te Amar, da Hailey Hazelwood, mas eu li 18 páginas, se eu não me engano. E depois eu falo melhor dele pra vocês, caso eu não tenha falado. E assim, desculpem a cara de acabado, eu ainda estou doente, porém eu tô melhorzinha hoje. E aí eu decidi tentar ler. E aí, gente, eu tava falando pra vocês, fazendo, né, pra vocês lá no TikTok, vlog de reações, né, de eu lendo Acotar. Porém, meio que tava sendo um fardo pra mim em relação a... Eu já não tô lendo muito por conta dessas coisas que aconteceram. Então, estava querendo ou não sendo um fardo pra mim continuar a leitura de Acotar, porque eu tinha que estar gravando pra vocês. Então, eu tinha que estar arrumada e às vezes eu só queria estar assim, do jeito que eu tô, de pijama, com touquinha no cabelo e ler. Então, foi o que eu decidi fazer hoje. E aí, acho que na última atualização pra vocês de Acotar, eu tinha parado no capítulo 14, né? Que foi ali. Já li tudo pra. Eu já contei tudo pra vocês do que eu tinha lido, mas eu parei na parte em que o Lucien fala sobre o Suriel pra a Feura, né? Conta como é que captura um Suriel, pipipipopopó. Então, a partir do capítulo 14, que foi quando eu comecei a ler, ela capturando o Suriel, ela falando com o Suriel em relação ao Tamlin e a praga, né, que tem ali na corte primaveril. E acontecendo ali de monstros ali do mundo aparecerem, que é os Nagas. Então eles estavam caçando ali a Feyre, né, teve ali um conflito, o Tamlin salva a Feyre e eles voltam pra a casa, né. Então, parei aí no capítulo 16, que é justamente quando eles retornam pra casa e ela tá ali tomando um banho, né? Que ela tava cheia de sangue desses nagas, né? E afins. Então, tô agora exatamente no capítulo 16, ó, página 155. E aí, eu tô dando continuidade por aqui, gente. Eu amo Acotar, cara. Não tem como, eu amo, amo, amo. E assim, gente, muita marcação de post-it. Olha isso aqui, não sei se vai dar pra ver. Mas muita marcação de post-it. Eu até preciso, daqui a pouco eu vou cortar mais post-it. Porque tá numa situação bem precária. Então, é isso. Ainda tô meio dodóizinha, mas eu tô melhorzinha, graças a Deus. E aí, gente, que eu queria falar outra coisa pra vocês. Esse mês eu provavelmente não vou fazer TBR, tipo, dos livros que eu vou ler em junho. Posso depois fazer os livros que, em vez de TBR, eu posso fazer os lidos do mês. Porque eu pretendo ler agora em junho os livros que seriam de maio, né? No máximo acrescentar ali o segundo volume de Acotar. E talvez aí mais o livro do meu clube de leitura, né? Que seriam o do Catarse, que infelizmente não tem ainda assinantes, então vou aproveitar caso você queira fazer parte lá do Catarse, tá? Fica aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Façam lá que vocês vão me ajudar bastante. Que aí eu vou acrescentar, mas vou ver.
Por isso que eu não quero fazer uma TBA, porque seria o repeteco da TBA de maio. Então, seria 2 vídeos praticamente igual, né? Que eu estaria falando dos mesmos livros. Então, eu não vejo muito sentido de gravar a TBA de junho, mas depois eu posso fazer os lidos do mês, né? Porque vai que eu mude algum livro e tudo mais. Mas isso aí vai ser no decorrer do mês, e aí posso depois fazer um lidos do mês mostrando todos os livros que eu li no mês de junho. Então, é isso, tá? Eu pretendo postar esse vlog, acho que na quarta-feira, né? Tentar retornar a postar os vídeos direitinho. Então, pretendo postar esse na quarta-feira. E eu espero que daqui pra lá eu tenha terminado pelo menos Corte de Espinhos e Rosas, né? Então, vamos ver. É isso, gente. Acho que eu não tenho muito o que falar pra vocês. São 9 e pouquinho da manhã. Deixa eu ver. 9h39 da manhã, né? Eu já li o capítulo 14 e o 15. E vou continuar lendo. Não tenho um momento pra parar a leitura, não. Enquanto eu tiver com vontade de ler, eu vou continuar lendo. Tá bom, gente? Beijo. Oi, pessoal do meu vlog. Gente, hoje é dia 4 de junho. Comecei esse vlog em maio, não foi? Pois é, gente, tô finalizando agora em junho. Mas, enfim, gente, eu não li em maio, né? Aconteceu várias coisas, eu adoeci várias vezes, e correria, e pipipipopopó. Então, eu acabei não lendo em maio. O que eu li foi algumas páginas do... eu li 100 e pouquinhas páginas de Acotar no mês de maio e 18 páginas de Odeio Te Amar. Mas o livro tá lá na escrivaninha. Enfim, e aí eu não li mais em maio depois disso. Então, né, como eu falei, aconteceu várias coisas e acabei não lendo. Agora, em junho, eu estou doente. Peguei uma virose aí... Porque nesse mês de maio, se eu não me engano, foram 3 viroses que eu peguei, tá? E aí a última foi nos últimos dias de maio pra entrar em junho. Então, eu ainda tô com a virose. Porém, eu não tô tão forte assim. E já li, como vocês viram aí, eu acho que eu atualizei vocês, tá? Mas não sei até quando eu atualizei. Então, eu parei na página... Ai, eu achei que era na página 200 e alguma coisa, mas não é não. É na página 198, capítulo 20. Foi onde eu tinha parado. Já foi quase todos os post-its que eu tinha tirado, então vou ter que pegar mais das cores. Porque só tem uma cor, por exemplo, do marronzinho, uma do cinza, né? Várias marcações. E assim, gente, eu parei na parte em que ela e o Tamlin se aproximam mais, né? Que eles estão quase ali chegando na parte deles ficarem. Então foi aí onde eu parei, né? Não quero dar muito spoiler pra vocês. Como vocês sabem, eu tô fazendo a releitura de Acotar, né? Eu já li, tenho tatuagem de Acotar, é a minha série de livros favoritas, assim, da vida. De verdade, assim. Uma pessoa me perguntar, Ingrid, qual o seu livro favorito da vida mesmo, sempre vai ser Acotar, sempre vai ser essa série. Apesar de ter vários outros livros que são favoritos, mas essa série foi a que mais marcou toda a minha vida, né? Hoje é quarta-feira, né? Dia 4 de junho. E eu quero muito tentar, né, voltar a postar aí nos dias certinhos, que são vlogs de leitura quarta e domingo, sempre que eu conseguir postar, né, quarta, mas normalmente são nos domingos os vlogs de leitura. Mas sempre que eu vejo que tem conteúdo pra fazer um vlog na quarta, né, postar um vlog na quarta, eu posto. Eu acho que esse tem, até porque eu tinha começado em maio, né, esse vídeo. E é isso, gente, sem muito ter que falar pra vocês aqui. Infelizmente eu não consegui terminar. Infelizmente eu não consegui terminar Corte de Espinhos e Rosas nesse vlog. Eu queria muito, mas infelizmente não consegui. Ontem eu achei que eu fosse ler bastante, mas quando eu cheguei do trabalho, minha pressão baixou muito e eu acabei dormindo praticamente o resto da tarde e a noite inteira, gente. Então, né, eu ainda tô tentando me recuperar da virose, então por isso
que não deu pra ler. Mas eu pretendo muito ler hoje, depois que eu postar esse vloguinho aqui pra vocês. Assim que eu, né, terminar esse vlog, eu já vou começar o outro, que vai sair no domingo. Tá certo, gente? Não vou ficar enrolando aqui, porque não teve finalização de livros, né? Vou cuidar em editar pra poder postar, já são 4 horas da tarde, 4h09, então já tá meio tardinho, né? Então deixa eu cuidar aqui, tá, gente? É isso, né? Espero que vocês gostem, curtam, comenta, compartilha, gente, porque isso me ajuda muito para que o nosso vídeo, né, o meu vídeo, seja entregue a mais pessoas e assim, né, a gente cresça. Se inscrevam também, tá? Ativa o sininho de notificações que fica do lado do botãozinho de inscrever-se, que assim que eu postar um vídeo, chega a notificação pra vocês, tá bom, gente? Vão também, né, pra quem não conhece, eu tenho um projeto no Catarse. Então, se vocês puderem contribuir lá com o projeto do Catarse, vai me ajudar bastante a arrecadar, né, um dinheirinho pra fazer as melhorias aqui no canal, né, comprar equipamentos melhores aqui pro canal. Tá certo, gente? É isso, eu também tenho minhas redes sociais, todos os links ficam aqui na descrição do vídeo, juntamente com o link do Catarse. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, compra usando o meu link, vocês não pagam nada mais por isso, mas eu ganho uma porcentagem. Tá certo, gente? É isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!